Estamos de volta no terceiro e último bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, entrevistando a psicóloga clínica especialista em psicologia hospitalar e oncologia, Cecília Alves Almeida. Nos outros blocos estávamos falando sobre como que o diagnóstico de câncer impacta, né, tanto a pessoa quanto a família e até mesmo o ambiente de trabalho, né, na qual a pessoa está inserida. Cecília, me fala uma coisa, a pessoa procura o psicólogo procurando ajuda, suporte, né? Exatamente como o psicólogo pode atuar? Então, Léo, o papel do psicólogo fundamental nesse caso é, de fato, amparar esse paciente, é conter a dor desse paciente, é tentar entender, tentar se colocar no papel desse paciente que está sofrendo, que está passando por várias cirurgias, vários procedimentos médicos, tratamentos pesados, agressivos. Que provocam uma série de efeitos colaterais, como a gente já diz, perda de cabelo, etc. Né? Agora, a gente sabe que a psicologia, ela ajuda muito as pessoas a pensarem sobre a condição na qual elas se encontram, né? A pensar sobre si mesmas, sobre as suas relações. Isso acontece também na relação terapêutica com o portador de câncer? Sim. O paciente geralmente chega para nós na clínica exatamente fazendo esses questionamentos. O que poderia ter feito, como que poderia ter lidado naquela situação do passado. Então o paciente ele não consegue se projetar para daqui 5 anos, 10 anos. Ele fica preso naquele momento atual, só que trazendo as lembranças. Revisitando o passado. Exatamente. Resolvendo conflitos, as relações de desentendimentos. Porque uma notícia impactante, qualquer que seja ela, ainda mais quando dá a entender ou sugere um risco de vida, acaba levando as pessoas a repensarem, né? Suas existências, suas relações, né? E a visitar memórias passadas. Isso o paciente normalmente no consultório traz muito, coloca para fora, arrependimentos, frustrações. Exatamente. Isso é o que mais aparece, são os arrependimentos, frustrações de não ter lidado de forma adequada do ponto de vista dela mesma em determinada situação. Em alguma questão familiar? Uma questão familiar mal resolvida, algum conflito com algum parente, né, filho, pai. Teve uma enfermeira, se não me engano, da Inglaterra, que escreveu um livro sobre as 5 principais questões que os pacientes terminais colocam nesse momento, né, difícil da vida. E uma das questões era essa, os arrependimentos. Os arrependimentos. Das questões não resolvidas ou mal resolvidas, ou da falta de coragem em relação a uma série de assuntos. Eu acredito que é um momento em que o paciente ele se volta... Quando se tem, quando se existe a iminência da morte, da finitude, o indivíduo geralmente ele tenta reconstruir algumas passagens, algumas vivências, de modo que ela possa consertar alguns erros, né? Sim. E o psicólogo é fundamental nesse processo? Fundamental. Porque ajuda a enxergar melhor esse processo. Sim, ajuda a enxergar e estar ali com o paciente é o mais importante. É conter essa dor, é conter o choro do paciente, é conter a angústia do adoecimento, é também amparar essa família que não sabe como lidar com os caprichos, ditos caprichos dos pacientes, que não são caprichos. São caprichos, porque tudo passa a ser emergencial e imediato. Exatamente. Mas a família, ela, se não for orientada, ela pode sim levar esses caprichos, né? Pode entender como caprichos. Entender como caprichos, isso. E entender e acabar complicando ou problematizando uma questão que já dificultando uma questão que por si só já é bastante sensível, né? Uhum. E você falou em família, eu acho legal a gente pensar também no seguinte,
como que o psicólogo se relaciona? Ele vai até a casa da pessoa, a família pode ir até o consultório, o home care, como é que funciona essa coisa? Então, Léo, na medida em que o paciente tem condições físicas para ir até o consultório, o atendimento é feito no consultório, ok? E no momento em que ele está em tratamento e hospitalizado, o profissional da psicologia vai até o hospital, né? E nós temos também o serviço de home care, que são pacientes que requerem aí cuidados paliativos em fase terminal. Nós vamos até a casa, o domicílio desse paciente, para estar atendendo esse paciente, principalmente a família, nesse caso. Então, o psicólogo pode ser convidado, contratado... Com certeza. Para fazer esse trabalho em loco, né? Na casa Com certeza, na casa. E aí, podendo estender o atendimento para a família. Que ótimo, né? Porque a família... eu acho que a gente tem que explorar bastante essa ideia, porque sabe quando brincam dizendo que a mulher está grávida e alguns casais falam, não, o casal está grávido? Sim. Nós estamos grávidos? Sim. Uma família que tem um ente querido com alguma questão séria, né, que seja um câncer ou uma outra doença, é a família, né, que está portando, né? Sim, e do ponto de vista psicológico, a família também adoece. Adoece, né? Sofre. Sofre em ver a questão de se sentir impotente diante do ente querido doente, né? E é preciso, então, a presença de um profissional, não é que é preciso, mas é bastante útil. Sim, né? Eu costumo dizer, inclusive eu estava fazendo uma leitura hoje, nós, psicólogos, nós não somos únicos, mas, aliás, nós somos dispensáveis, mas no nosso atendimento nós precisamos ser únicos, tamanha a importância. Ou seja, talvez não sejamos extremamente necessários no sentido de que sem o mundo para, a família deixa de funcionar e as pessoas deixam de existir, não necessariamente, né? Aí somente o sol, né? Ou Deus. Mas quando entramos e trabalhamos, podemos sim oferecer várias possibilidades, né, de suporte, de assistência, de cuidados, de entendimentos, não é isso? E oferecer o ombro, né? Oferecer o ombro. Né? Oferecer a escuta. A escuta descontaminada de qualquer tipo de preconceito, de qualquer tipo de estigma, né? De crítica. Esse é o nosso papel. Cecília, é tão bonito tudo isso que você está colocando. Sinta-se convidada a participar de outros programas. O nosso tempo, infelizmente, encerrou. Eu agradeço a sua presença, a grande contribuição que você deu ao Fale Mais Sobre Isso e à sociedade berlandense de toda a região. Ok, Léo. Obrigada. Eu quero agradecer o seu convite por ter estado aqui com você. Muito obrigado, Cecília. Okay. Encerramos aqui o Fale Mais Sobre Isso dessa semana. Gostaria de agradecer a nossa decoradora Áurea de Viagem, a Comfort Imóveis, e te convidar a entrar no nosso site, onde você pode encontrar uma lista de profissionais da saúde, falemaissobreisso.com.br. O nosso programa também você assiste no YouTube e eu te aguardo em todas as próximas semanas com outros temas interessantes também. Um grande abraço e até a próxima. Canal da Gente. A gente curte você.